Com certeza eu indico o método Quadro para quem está se preparando para qualquer vestibular, porque é um método extremamente confiável que deu muito certo para mim e deu muito certo para outras pessoas também. Eu já vi testemunho de outros alunos e sei que é um método que funciona, que eu vi na prática como funciona e que me ajudou bastante, foi o principal ponto para minha aprovação. Eu sou Pedro Henrique Medeiros Câmara, sou de Natal, Rio Grande do Norte, no curso de Ciências Biomédicas na USP. No ensino médio, eu fiz ensino médio em escola pública, no IFRN, e fiz curso técnico em mineração. Durante o ensino médio, eu sempre tentei fazer algumas atividades extracurriculares, participar de laboratórios, e durante essa trajetória eu acabei me interessando muito pelo campo da ciência e da pesquisa. E pesquisando sobre os cursos que se encaixavam, me encontrei muito na área da biológica, na área da biomedicina, até pensei em cursar medicina, mas eu queria realmente uma coisa mais voltada para a ciência, por causa da minha experiência nos laboratórios do IF. E pensando nisso, eu escolhi o curso de Ciências Biomédicas e eu até pensei em cursar outras coisas durante essa trajetória, também pensei em fazer o ITA e pensando em fazer o ITA foi quando eu busquei a plataforma do Quadro. Mas no Quadro também tinha outros apoios, como a tutoria, e na tutoria, conversando com a minha tutora, eu acabei descobrindo que o que eu queria não ia se encaixar no ITA. Então eu acabei mudando para focar meus estudos no Enem e com o auxílio do Quadro eu fui aprovado em 2020. No ensino fundamental eu fiz ele todo em escola particular e no ensino médio eu decidi ir para a escola pública. A base do ensino fundamental foi bem padrão, era uma escola particular, então eu tive um bom contato com todas as matérias. E no ensino médio, no IF, por ser uma escola, um instituto federal, eu também tive uma boa formação, mas ela não era voltada para nenhum tipo de vestibular, não era voltada para o Enem ou para nenhum outro tipo de prova que fosse me passar para uma universidade. Porque o ensino lá é uma formação básica de ensino médio e também ele é unido ao ensino técnico. Então não era tão voltada para vestibulares ou provas, mas mesmo assim era uma boa base de estudos. Apenas com o ensino médio, eu acredito que eu não estava totalmente pronto para passar em um vestibular, porque minha grade ela não foi feita para um vestibular. Por exemplo, eu via toda a grade de química nos primeiros anos de ensino médio e nos últimos anos eu não via nada de química. Então a mesma coisa acontecia com outras matérias. Então nos últimos anos de ensino médio tinha muita coisa que eu já não estava tão fresca na memória, então eu não iria saber na hora de prestar um vestibular, fazer uma prova. Desde pequeno, meus pais sempre ressaltaram para mim como era importante a formação, como era importante o estudo. E eu acredito que na universidade pública eu tenho um apoio muito grande em questão de estudo, e principalmente para a área de pesquisa e de ciência que eu pretendo entrar. As universidades públicas no Brasil, elas fazem muito ciência, elas fazem muita pesquisa, e por isso eu decidi que era a melhor opção para mim. Eu estava depois, nos últimos anos de ensino médio, como eu pretendia prestar um vestibular e eu não tinha certeza se eu estava em condições para fazer, na verdade me sentia um pouco seguro, eu estava buscando por opções. Eu estava pensando de que modo que eu ia estudar, onde que eu ia estudar, onde que eu ia encontrar um material de estudo para conseguir montar uma rotina de estudos para passar no vestibular. No começo da minha preparação, eu tentei estudar com a apostila de alguns amigos ou com algum material que eu já tinha em casa do ensino médio, alguns livros. Eu tentei me guiar sozinho no início do período, antes de encontrar o quadro para começar a estudar. A minha forma de estudo no início, estudando sozinho com o material que eu tinha em casa, eu não tinha um direcionamento, eu não tinha certeza se eu estava estudando as coisas certas ou se eu estava fazendo do modo certo.
Eu não tinha certeza se o que eu estava estudando realmente estava ficando na minha cabeça, se eu realmente ia lembrar disso na hora de fazer a prova. E era um estudo muito incipiente. Eu lia muito material, mas eu não fazia tantos exercícios, porque o que eu tinha muito em casa era livro-texto, basicamente. E então não sentia segurança naquilo que eu estava fazendo. O que me deixava mais inseguro no início dessa preparação era não ter certeza se o que eu estava estudando era realmente útil, se o modo como eu estava estudando realmente estava me preparando para fazer as provas. No início eu tentei buscar fazer algumas provas antigas sozinho, e muitos dos assuntos, mesmo que eu tivesse lido eles alguma vez, eu percebia que eu não lembrava, não tinha total domínio, não lembrava de tudo aquilo que estudei para conseguir responder todas as questões. Então, eu conheci o quadro através de um professor meu do ensino médio, porque no início eu pensei em fazer o ITA, eu contei isso para o meu professor de matemática no ensino médio, e ele acabou me recomendando o quadro, porque os cursinhos preparatórios na minha cidade, ele não achava que iam me preparar de verdade, e ele achava que o melhor seria começar pelo quadro. Aí foi quando eu conheci a plataforma e continuei estudando. Então, o que me fez continuar com o quadro, o que me fez ter confiança no quadro, foi principalmente ver que a plataforma ela me dava muitas opções. Eu sempre encontrava muitos exercícios para fazer sobre todos os assuntos. Eu tinha o apoio dos simulados na plataforma, eu tinha o apoio da tutoria, então eu sentia que ali era um caminho seguro para seguir, que eu teria um direcionamento e que eu teria todo o material à minha disposição. Na hora de tomar a decisão se eu ia continuar, se eu ia estudar pelo quadro para o vestibular, eu precisei conversar com meus pais, falei com eles, contei que era indicação de um professor, mostrei a plataforma para eles, mostrei todas as opções, todas as funcionalidades que a plataforma tinha, falei sobre a tutoria, falei sobre os simulados, e eles acabaram acreditando e dando esse voto de confiança junto comigo. No início da minha preparação com o método quadro, eu não tinha uma rotina de estudos, porque, como eu disse anteriormente, antes de entrar no quadro, eu estudava sozinho, então eu não estava acostumado a ter uma rotina de estudos, eu só chegava para estudar e começava a estudar qualquer assunto, eu não tinha uma preparação, não sabia dividir o que eu ia estudar em cada dia. Então, quando eu vi isso no quadro, foi uma coisa que eu precisei me acostumar a fazer, porque eu não tinha essa rotina, e encaixar isso dentro dos meus horários na semana. Na minha organização, a parte mais difícil foi, durante os estudos, saber o que eu iria estar fazendo durante cada horário de estudo. Se eu ia só ficar assistindo aula, ou se eu ia fazer aula e assistir, se eu ia assistir aula e fazer exercício, ou se eu ia só fazer exercício. No início eu não tinha certeza de como fazer isso durante a organização. Então, para organizar os meus estudos, meu principal apoio no início foi a tutoria. Foi ter alguém que me ajudasse, que me passasse algumas dicas de estudo, para que eu soubesse o que eu ia fazer em cada matéria e que eu entendesse o que funcionava melhor para mim. Então, com a experiência, eu fui testando diferentes coisas no início, e no final eu já sabia, já tinha certeza de qual era o melhor método de estudo, como eu ia dedicar meus estudos em cada horário, e no final isso já tinha se tornado natural. Eu considero que a tutoria do quadro foi o principal ponto da minha aprovação. Foi essencial para mim em todos os aspectos, e principalmente na organização dos meus estudos, porque eu falava para a tutora que na hora que eu ia estudar algumas matérias eu não tinha certeza se eu estava estudando do melhor jeito, se eu deveria só ficar assistindo aula, se deveria fazer exercício e ver a aula ou só fazer exercício. E ela acabava me passando algumas dicas para alguns métodos de estudo, alguns modos como eu podia fazer diferentes. E eu testava eles durante a minha semana de estudo,
e depois a gente conversava novamente, eu via o que estava funcionando melhor para mim, via que isso refletia nas minhas notas e no meu desempenho nas listas e nos simulados do quadro, e acabava identificando junto com a minha tutora o que era melhor para o meu estudo. Então isso me ajudou demais durante o meu processo de estudo para o Enem, para o vestibular, e eu considero que graças a isso eu estou aqui hoje. Sim, nas conversas com a minha tutora, a gente identificava quais matérias eram mais difíceis para mim, quais eu tinha mais dificuldade. Já tinha aquelas que eu sabia, né, de experiência do ensino médio, que eu não me dava tão bem. E algumas outras eu fui identificando algumas dificuldades nos simulados, que ela via meu desempenho junto comigo e falava quais matérias eu deveria focar melhor. E dentro da minha rotina de estudos, a gente direcionava essas matérias para que eu visse elas mais vezes durante a semana e que eu parasse de ter dificuldade naquilo. Então, a principal matéria que eu tinha dificuldade na preparação era a matéria de química. Eu sempre tive bastante dificuldade desde o ensino médio, eu não me dava tão bem, não conseguia resolver a maioria das questões das listas, era a minha pior nota nos simulados, era a parte de química, e um pouquinho de física também, mas principalmente química. E quando eu conversei isso com a minha tutora e ela viu que realmente era a minha principal a matéria que eu tinha mais problema entre todas as matérias, ela me ajudou a ver ela mais vezes durante a semana e ver de um jeito diferente, estudar essa matéria de um jeito diferente das outras, para que eu tivesse um desempenho melhor. E isso me ajudou bastante. Minhas notas em química subiram muito durante o ano. No início elas eram péssimas e no final do ano ela me dava super bem. E foi isso. Então, quando eu via que eu estava evoluindo naquilo que eu tinha dificuldade, era muito gratificante, era um sentimento muito bom. Quando você vê a evolução, dá mais vontade ainda de continuar a estudar, de continuar indo atrás das coisas. Então, para mim, era um gás a mais na minha rotina de estudos, ver que eu estava melhorando com o tempo. Então, na minha rotina de estudos, nas minhas 5 e 6 horas de estudo que eu tinha focado para o vestibular, elas eram... Durante o dia eu também tinha que realizar outras atividades, como eu ainda estava estudando no ensino médio, pela manhã eu tinha que ver as aulas do ensino médio, e de tarde eu tinha que também estudar algumas coisas do ensino médio normal, fazer algumas provas, como eu estava no IF, eu também tinha ensino técnico, que não eram matérias que iriam cair no vestibular, e eu encaixei as minhas horas de estudo para o vestibular junto com o meu tempo de estudo para o ensino médio. Então eu dividi os dois de modo que eu visse todas as matérias que eu precisava, sem atrapalhar a minha rotina de estudos para o IF. Para conciliar os meus estudos no IF com os estudos para o vestibular, eu acabava dividindo algumas matérias que eu tinha que estudar para o vestibular. Eu colocava também aquelas que conciliavam com as matérias do IF, porque eu também estava pagando algumas matérias do IF, como biologia, como história, que iam cair no vestibular. Então, meio que o estudo de um, nesses momentos, não atrapalhava o estudo do outro. Eu usava os dois de modo que eles se ajudassem ali durante a minha preparação. Então, foi difícil, porque eu tinha algumas matérias a mais que eu tinha que ver, tanto por causa do ensino médio como por causa do vestibular. Então, isso acabou adicionando algumas horas de estudo no dia, mas como eu conciliava as duas de modo que elas se ajudassem, acabava não sendo tão pesado assim para mim. Sim, quando eu precisava estudar alguma matéria do ensino médio, como história ou biologia, que eu estava vendo no último ano do ensino médio, eu usava a plataforma do quadro como um apoio a mais, porque então eu estava estudando ao mesmo tempo para a escola e para o vestibular. Eu usava as listas de exercício, assistia algumas aulas adicionais do quadro, de modo que os dois se ajudassem. Sim, durante a minha preparação, teve alguns dias, alguns momentos em que eu estava bastante cansado e foram mais difíceis de estudar, eram mais difíceis de seguir em frente, mas eu sempre
me mantive firme porque eu tinha um objetivo que eu queria chegar no final. E eu sabia que esses dias de cansaço iam passar. E com a rotina de estudos também, eu sempre tentava manter algum dia livre na semana, pelo menos um, como o domingo, ou um período também do sábado, para descansar. Então, eu acabava, mesmo nos momentos de cansaço, eu sabia que eu também ia ter meu momento de descanso depois. O ranking do quadro eu achava divertido. Eu olhava e via mais ou menos quantos exercícios eu tinha feito e era interessante de ver. Quando eu via a, a minha pontuaçãozinha no ranking, era mais uma forma interessante de estudar, deixava o estudo mais leve, porque eu via a pontuação e achava legal, achava divertido, então ajudava a manter o estudo uma coisa mais tranquila. Eu sempre considerei que fazer bastante exercícios era muito importante para mim, porque eu percebi que isso ajudava muito os meus estudos. Quando eu fazia mais exercícios durante a minha semana, eu percebia que eu me dava melhor nos simulados que eu fazia depois, porque o assunto ficava mais gravado, ele ficava mais fixo na minha mente. Então, praticar, fazer bastante exercício sempre foi muito importante para mim. Então, eu sempre tentava fazer o máximo possível. Depois que eu já estava adaptado ao método do quadro, eu percebi que minhas notas estavam subindo bastante nos simulados. Eu fazia a comparação com notas de cortes de outros anos do Enem e eu percebi que eu estava me dando bem, estava chegando onde eu queria. Eu percebi a minha evolução porque eu via que eu estava acertando mais questões nos simulados, que eu acertava mais questões nas listas que eu fazia durante a semana e que minha nota no final estava sempre subindo, estava sempre chegando mais perto de onde eu queria chegar. Então, eu acho que entre todos os 1.819 exercícios que eu fiz, eu acredito que eu acertava bastante, mas eu também dava muito foco para os meus erros. Toda vez que eu errava uma questão, toda vez que eu percebi que eu estava errando bastante algum assunto, eu utilizava a plataforma do quadro para ver como era feita a resolução da questão. Eu utilizava também a plataforma para tirar dúvidas sobre a questão e também utilizava para identificar qual era o assunto que eu tinha mais dificuldade, que eu estava tendo mais problema, para voltar nele, estudar novamente, revisar e depois tentar fazer outras questões, para ver se eu acertava mais. Já teve situação de pegar alguma lista de exercício e ver que eu estava errando mais do que acertando, o que era bem triste, eu me sentia um pouco frustrado, mas eu usava isso como motivação para estudar mais aquele assunto. Eu percebia que era uma dificuldade minha, então eu focava mais naquilo até ter uma porcentagem de acertos que eu considerasse satisfatória. Toda vez que eu percebia que eu estava tendo bastante erro, eu usava isso como mais motivação. Eu ia com mais força ainda estudar aquele assunto de novo, porque eu considerava uma barreira no meu estudo que eu tinha que passar, que não era outra opção. Eu tinha que ir atrás, eu tinha que fazer melhor. Então, o meu erro era outra forma de me estimular a estudar cada vez mais. Então, durante a minha rotina de estudos, eu sempre busquei separar algum horário pela noite, principalmente, depois que eu já tinha terminado todas as minhas obrigações, todo o meu estudo do IF, no ensino médio, e também os estudos para o vestibular. Eu buscava deixar pelo menos um tempinho de noite antes de dormir durante a semana para ler um livro, para assistir alguma coisa no YouTube, assistir alguma série, ou jogar alguma coisa com meus amigos. E eu também sempre busquei deixar um dia vago na semana, que é principalmente o domingo. Nem sempre dava, mas eu buscava deixar esse dia livre para que eu ficasse tranquilo, ficasse um pouquinho com a minha família, um pouquinho com meus gatos em casa, que me ajudava bastante a desestressar, também aproveitar um pouco. E esses momentos eram muito importantes porque deixam a rotina mais leve, te dão mais energia para você voltar a estudar depois no outro dia ou voltar a estudar no resto da semana. A grande transformação que eu tive com o método quadro foi identificar qual era a melhor maneira
para estudar cada matéria. O método quadro me ajudou a identificar como que eu aprendia melhor. Se eu aprendia melhor lendo mais, se eu aprendia melhor assistindo, se eu aprendia melhor fazendo mais exercícios. E isso é uma coisa que eu levo até hoje. Com o método quadro, eu também aprendi melhor como organizar a minha rotina de estudos, que é uma coisa que eu também estou levando agora para a faculdade, que é ter uma rotina de saber o que eu vou estudar em cada dia, saber o que é mais importante eu estudar em cada momento, identificar aquelas coisas que eu tenho mais dificuldade e colocar elas mais vezes na minha rotina de estudo. São coisas que eu também estou fazendo agora na faculdade, agora depois que eu passei, e foram coisas que eu comecei a praticar mais com o método quadro. E então, isso tem me ajudou bastante na aprovação do vestibular e me ajuda bastante até hoje. Então, durante o meu período de estudo para passar no Enem, passar no vestibular, eu sempre tive apoio, principalmente da minha família, dos meus pais, da minha irmã. Eles sempre acreditaram que eu ia conseguir passar. Então, eu compartilhava minhas pequenas vitórias com eles, minhas notas nos simulados, minhas notas nas listas. Eu gostava de compartilhar com a minha família, porque eles me apoiavam, eles ficavam felizes com o meu progresso, me ajudavam também quando eu não estava indo tão bem, quando eu sentia alguma dificuldade, eles estavam lá me apoiando. E esse apoio também era muito importante para me dar energia para continuar estudando e acreditar que eu conseguia passar. O apoio deles era uma base para mim. Era dali que eu seguia em frente. Então, sempre que eu via que meus pais estavam junto comigo, que minha família, minha irmã estava junto comigo, eu tinha mais energia, eu percebia que aquilo ali era a partir daquilo que eu conseguia seguir em frente, que eu conseguia fazer as coisas no meu dia, que eu conseguia seguir com o meu sonho, que era passar na universidade. Quando eu mostrava para meus pais a minha evolução, era muito gratificante. Eu sentia que eles estavam felizes por mim, que eles estavam orgulhosos do meu resultado. E então eu ficava feliz porque eu estava fazendo alguma coisa que era boa e que era boa para mim. Eu me sentia bastante feliz e que eles também estavam felizes junto a mim. Então era isso, era uma sensação muito boa. Então, quando eu estava esperando pela minha aprovação, eu estava bastante nervoso. O resultado estava para sair isso falando no dia anterior, né? Antes do dia que iria sair o resultado, eu estava bastante ansioso, não conseguia dormir. Eu sabia que o resultado ia sair no outro dia, só à noite, que era a previsão. Então, eu não, mesmo assim, mesmo sabendo que ia sair de noite, eu estava bastante ansioso, não conseguia dormir. Eu fiquei tocando o meu ukulele, ficava tentando me acalmar de algum jeito. Então, eu acabei indo dormir tarde. Eu dormi bastante no outro dia. E eu acordei de manhã com meus pais no meu quarto, falando que eu tinha passado, me mandando acordar. E eu ainda acordei, não sabia o que estava acontecendo, porque eu não esperava ver o resultado cedo de manhã. O resultado saiu pela manhã, estava para sair só à noite. Então, tomei um susto e comemorei com meus pais. A gente se abraçou, deu alguns pulinhos de felicidade. Eu comecei a receber mensagem das pessoas, dos meus amigos, da minha família, as pessoas que sabiam que eu estava nesse processo, que eu estava nessa caminhada aí para tentar passar no vestibular. Então, foi um dia muito bom, foi um dia muito feliz, eu fiquei extremamente leve, porque foi um dia para comemorar mesmo. E também para comemorar a minha aprovação, a aprovação de outros amigos e, enfim, curtir com a família. Foi um dia muito especial que eu vou lembrar com certeza. Sim, durante a minha preparação, em vários momentos eu ficava um pouco ansioso porque eu pensava bastante no meu resultado, eu pensava bastante no que eu tinha que alcançar, sabia que o caminho não ia ser fácil, então ficava aquele sentimento de ansiedade que é normal, todo mundo tem durante a preparação. E para me acalmar, eu fazia algumas atividades que eu sabia que me faziam bem, como ler um livro, tocar algum instrumento, um violão, um ukulele. E essas atividades me ajudavam bastante assim no final do dia para ficar mais calmo e chegar no outro dia bem para voltar a estudar.
então foram muito importantes também na minha preparação. Então, você que agora está começando sua caminhada para estudar para passar na universidade pública, ou que já faz um tempo que está nessa preparação, a minha mensagem é que você não desista, que é possível chegar assim, é possível passar na universidade pública, e então continue sempre estudando, continue sempre focado nos seus objetivos, que uma hora você vai conseguir passar. Com certeza eu indico o método Quadro para quem está se preparando para qualquer vestibular, porque é um método extremamente confiável que deu muito certo para mim e deu muito certo para outras pessoas também. Eu já vi testemunho de outros alunos e sei que é um método que funciona, que eu vi na prática como funciona e que me ajudou bastante, foi o principal ponto para minha aprovação. Não, no meu depoimento eu não sei se tem mais a acrescentar, mas eu gostaria de agradecer, na verdade, ao quadro, agradecer o apoio que eu tive na plataforma, o apoio que eu tive das monitorias, correções de redação, correção de questão, e principalmente da minha tutora, que foi a Heloísa. Eu agradeço bastante a ela por todo o apoio, toda a ajuda que ela me deu nesse processo. E, enfim, agradeço a toda a comunidade do quadro que me ajudou.